mas Sim. daí eu conseguia aguentar. Legal. Incomodava, mas eu fazia. Sim. Eu acho que desde da primeira operação, antes de começar a fazer tudo isso, os dias que tava de boa, eu ia treinar. É isso. Não De que eu boa. ia... Não Tava que... de boa. Você não ia botar pra fuder, igual Não, você faz é. normalmente, mas você fala, mano, eu vou treinar. Boa. Mas Mas o de boa Na deles, primeira irmão, o cirurgia de boa da já galera. chegou É que com a a de- cabeça lá tudo costurada na academia. Não, na ela não primeira, foi na primeira foi no cirurgia. segundo? Na Aqui segunda na- agora. Na primeira na estação Ah, é lá, que verdade. ele chegou lá, meio Verdade. que arrastando a perna, e com a cabeça tudo costurada e. Meu Deus! Foi bem feio verdade. mesmo. Eu acho que eu não conseguia nem mexer um peso. Eu acho que eu Mas queria. tinha um vídeo antigo que eu tentei mexer só uma barra. Eu me tremia inteiro assim, não conseguia sair do lugar. Era bem isso. Tentar puxar a barra pra levantar assim, eu me balançava inteiro, não conseguia. Sou. E Briga. e quase sempre eu não ia andando muito bem, então tudo era Tem que me ruim. arrastando. Mas a minha cabeça é que, tipo assim, é agora, daqui a pouco eu vou ficar bom, vou voltar a treinar E é isso vou mesmo, continuar. Tem que ser o meu- assim, cara. Isso, Mas tem que ser embalo. assim. Foi isso mesmo, cara. É, Mente mas- positiva sempre, né, irmão? Aí quando acabou os tratamentos até a químio, eu tava pensando já assim, agora tá indo, agora vai. Não, começou a piorar. É a segunda parte. E O pesadelo parte 2. Vamos lá. Começar a ficar, a sensação foi pior do que da primeira. As dores de cabeça começaram a ficar severo, mesmo com remédio começou a ficar, eu sentia que estava cada vez pior. Sim. Aí fez exame e o primeiro resultado foi que, infelizmente, tinha voltado tudo já. E já estava metade do tamanho do primeiro. Que foi tirado a primeira vez. o Da médico primeira conseguiu vez tirar. tirou, mas mesmo assim já Então, se voltou. foi rápido, né, então, pelo jeito, você viu? Já tava na Evolução, metade do outro. a Meu evolução. Deus. Acho que foram 4 semanas depois da químio. Você tá... Aí foram mais Isso, cara. 2 meses de mais alguns exames para fazer a cirurgia. Porque eu lembro que você já tava treinando a Glaucia nessa época. Já. né? Já tava Tava? fazendo já. Não sei. Você começou a me treinar em julho. Eu do ano confesso que passado. tem muita coisa que eu não consigo lembrar. Vai pra mais. um E ano e aí meio fez já, cirurgia né? em outubro. É. Isso, que já era o começo da preparação para esse campeonato de Maringá, né? Você tá vendo que a gente tava focado nele, né? Tava falando de... É que depois tudo mudou. Tive trombose e não Aí pude foi- nem reclamar. Como que eu ia Ah, reclamar mas de eu tudo tô- que tava fica- acontecendo comigo? Porque uma trombose perde o cara Perde da a ponta da situação, cabeça. não, Perde a não, situação vou ficar- do vou Ah, beijo, não pensa só assim. tinha que aceitar. Todo mundo tá com dificuldade. Todo E mundo. é verdade. Cada um tem o seu para vencer. Cada um. Só que aquele negócio, né, Pedro? Tem os graus de dificuldade, né? E é que nem eu falei, tem gente que com uma dificuldade, às vezes pra pessoa é pesada, mas você olha o problema dos outros que não desistiram, cara, teu problema é muito pequeno, cara. Sim, é isso. problema Não, é mas muito é pequeno, isso. é. Quantas vezes a gente conversando lá no treino, às vezes eu ia querer reclamar de alguma coisa. O que, que eu tô falando? O que, que eu tô reclamando? É. Falar qualquer coisa Você pra vê. você não é justo, porque vendo ele com toda a força ali lutando com algo tão. Não, e Severo eu ali, vou então. falar uma coisa também, viu, gente? O Pedro já puxou alguns treinos de perna comigo. Esqueci nada pra falar. É tenso, cara. É tenso. Você só não sai correndo do treino porque você não consegue andar. Vai sair gatinhando. Eu lembro, cara, que eu olhava assim, eu via a galera treinando com o personal, né? E o personal tirando peso do aparelho, colocando peso do aparelho. Eu falei, nossa, meu, mas que esse vadio não ajuda o cara a colocar e tirar o peso, né? Você moleque entendeu. aquela vez lá com 600 e tantos quilos lá, eu fui tentar levantar pra ajudar ele a tirar os pesos. Quem disse que a perna obedece? Pô, não dá não, velho. Eu tentei levantar, falei, não, agora eu entendo por que o personal tira o peso. Pô, não tem condições, cara. Não tem condições. Tanto é que eu falava, pode descansar aí. Bem, pode Eu descansar. já sabia o que aconteceu. Não, Ô, jeito, fica por aí, cara. irmão. Não sai não, tem que fica aí. levantar, não dava, cara. No começo, depois de um tempo eu relatei isso pra ele. No começo dos treinos, no primeiro mês, eu tava tendo crise de ansiedade.
Quando chegava pra ir treinar com ele, eu queria treinar, mas eu sabendo da dor de tudo que eu ia não quero mais passar, não. já começava a ficar meio assim, ai, mas não Eu quero, acho que- eu quero, mas não quero. aquela tipo assim, coisa. Eu preciso, mas não quero. Mais ou Eu menos preciso, mas não isso. quero. Mas ia, enfrentava, e depois de um certo tempo eu falei, não, eu vou ter que te falar uma coisa. Eu Aí vou comecei contar. a falar pra ele. Falei, agora eu acostumei. Mas- Acostumei a estar nesse desconforto aqui, porque É ali. eu nunca tinha treinado com ninguém até então, sempre treinando. Quer dizer, teve um tempo que eu treinava com o Sânio, mas assim, Não é igual. dessa forma não. Então, metodologia de treino bem diferente. Meu Deus, a questão de Foi- cargas e intensidade, nossa, Sempre no muito- máximo. É que o Pedro é profissional, né, gente? Vocês dão licença, eu tenho que comer. Consegue aí. Olha o chocolatinho. Mas assim, mas é visível, né, esse trabalho, né, Cláudio? Então, É não, visível esse é trabalho. uma coisa que traz resultado. Vocês vão ver nos palcos que nós vai gravar. Bem Vocês isso. vão ver o resultado, realmente acontece mesmo. É diferente, né, irmão? É A diferente. pegada é outra, né? É diferente. Só que, tipo assim, como assim o Pedro é um cara forte, como você já disse que já, né, desenvolveu isso, viram em você, e você trouxe isso pra musculação, né, essa parte de força e tal. O que você me diz dessa molecada aí que você vê? Você sabe muito bem. Ele já, você chega lá na academia, aquela molecada sem estrutura alguma. E, mano, e mandando peso, você sabe. Eu vi lá quando eu vi você torto. fazendo o terra lá, sinistro. Aí tem um moleque do lado, um rato. Querendo acompanhar. Querendo meio que, tipo assim, metendo peso também. Fala aí, Pedro, o que você me diz, meu? O que você acha? Você como um treinador, cara foda aí, porque a gente tá vendo, Glaucia falando, né? Eu vejo também, que eu vejo lá bem na academia também, que a simples. parada sua diferença. Qual que é a sua visão sobre isso? Essa molecada aí que gosta de meter peso aí, mas só que na real você sabe que estrutura é zero. Tenho dó. Eu não consigo nem comer. Se eu vou comer, eu vou engasgar, cara. Ai, cara, velho. Porra, velho. Vai mas cuspir posso- chocolate pra todo mundo. A sinceridade foi diferente agora, Não né? precisa falar mais não, já deu. Eu quero chegar lá um pouco de cuspir tudo. Todo mundo tem que entender Vamos lá. que tudo são fases. É isso aí. Então, se você pula etapas, às vezes você vai fazer uma grande merreca lá na frente. Então, eu tenho dó desses moleques porque fica vendo o vídeo do outro que é fodão e não sei o quê. Isso que se não chegar daqui a pouco pra mim e falar assim, mas você é o quê mesmo? Não preciso falar nada pra você, eu sei. Eu não, e tem um monte de cara forte na academia, Sim. muito grandão, que às vezes não tem a mesma força. Eu me garanto nesse ponto, isso quando eu tô bem. Se eu não tiver bem é uma outra história. O que ele tá apontando pra mim? Hã? É que eu tô contando pra não esquecer. É muito cara na academia. Grande. Tá só aqui assim, ó. Você que não viu os sinais da vida. Você que não tá entendendo. É, Eu não sou alterofilista, fisiculturista. mas ele não tá errado. Não, é. Ele não tá errado nem um pouco. Eu estou falando isso porque a maioria do pessoal na academia que acha que é maior que todo mundo, às vezes fica te medindo de cima e embaixo, fica olhando e fala assim, nossa, e acho que é forte. E eu, às vezes, eu tava fazendo o meu de boa e tá no básico do básico do Tô nem básico. preocupado com os outros. Eu tô fazendo nem a metade do que eu fazia, os negros demoram um pouquinho, começam a me olhar e falam assim, não vai conseguir. E eu saio de boa. E, tipo, infelizmente a gente consegue analisar essa visão, né, Pedro? Nós não é bobo, né, irmão? O povo acha que não tá se ligando, né? Qual que é os olhares deles. Mas é isso, irmão. É aquela história, a gente não tem que mostrar pra pessoa, a gente tem que mostrar pra gente mesmo. É nós contra nós todo dia lá naquele lugar, né, irmão? Um detalhe que eu acho que eu esqueci de falar. Esses moleques têm que aprender que se não tá bom ter o básico, porque você quer ir lá na frente fazer coisas que não era nem pra O fazer. cara acha que ele vai dormir lagartixa e acordar jacaré, né? Exato, não. Porque assim, o Pedro pode falar muito bem, ele tem Experiência. ele foi Tem um powerlifter, vivência, ele né? peso, ele sabe, irmão. Tem vivência. Ele tem a parada. E se um cara quer, assim, tá falando, por que você, bunda mole, tá fazendo isso? Hã? Por quê? Aí se ainda se vai falar, irmão, pô, pega igual. É a Como tropa você, do falou, Enzo. como você falou que aquele cara lá ia lá perguntar pra você, irmão, diminui o peso. O Enzo. Ia lá Moleque. perguntar pra você, diminui o peso. Porra! Mas chegou uma hora que eu mandei ele, né? Entendeu? Caralho, você não tá vendo que
você não tá conseguindo fazer aquilo, você tá envergando que o seu vai ser amanhã, você não tem a porra da estrutura, você não tem força também, porque, galera, não é força, é que nem o Pedro, ele trabalha com força, o cara é forte, mano, ele é peso mesmo. Nós não trabalhamos com força, nós trabalhamos com técnica e trabalhar o músculo. Para de trabalhar a porra do seu ego. Não, e outra coisa, hoje, quem vê na academia, tem os vídeos também, o Pedro fazendo leg super pesado, agachamento pesado. Gente, ele não começou a fazer isso. Isso. O cara teve uma passagem, né? Passou não é do dia, não é do dia pra noite o cara começou a fazer. O cara foi isso. ali, ó. Tem as etapas, você tem que cumprir as etapas, tem que pegar, ele tá falando questão do movimento, a biomecânica, você vai progredindo carga. Aí lá na frente, quem vê vai falar, porra, o cara pega peso pra caramba. Quem vê, os moleques acham que o cara começou ontem. É assim, falar, não tô fazendo nada, vou lá na academia agachar com 200 quilos. Mas é igual a galera que ninguém sabe de ninguém, que todo mundo passa. No final eu tive que fazer uma segunda operação que voltou tudo. E mesmo assim eu tentei continuar. Só que eu errei em algumas coisas que eu não deveria, mas porque eu perdi noção de muita coisa, de tempo, de dia, de coisas. Tanto que eu tenho muito problema agora com lembrar as coisas. Muita coisa some da minha cabeça que eu não lembro de nada mesmo. Sim. E não é pouco. Principalmente quando ele tá dando treino, ele esquece enquanto ele tá contando. Nossa, não, mas 10 repetições, 20, 30. Dele não, mas não deu não. Fala, não, mas meu, não tem mais. Não, você não. Você tá contando 15, ele tá lá, 6. O melhor treinador pra você ter. Esse é o cara, galera. Eu quero buscar o seu máximo. Ele esqueceu a matemática, ele não sabe mais como contar. Não, o melhor é que não é minha culpa. Mas tipo assim, simplesmente acontece. No final, uma ajuda. E outra coisa também importante, nessa segunda cirurgia, deu que uns 4 dias ele chegou na academia. 4 dias? Gente, não é por nada não. Que 4 dias? 2 dias que ele saiu do hospital, ele saiu na sexta, na segunda-feira ele já tava chegando na academia. Na sexta-feira, segunda-feira, na sexta-feira foi cirurgia, ele saiu do hospital na sexta. Na quarta. Ficou no hospital até a sexta. Isso. Na segunda-feira, veio a Glaucia treinando lá na Black. Eu olho, semana de Halloween. Semana de Halloween, eu me recordo. Não esqueça, não vou esquecer. Porque não dá. Porque, cara, daqui a pouco a gente olha na recepção, me vê um ser andando, tudo torto, com a cabeça cheia de ponto, tudo costurado. Mas tava indo pra Cara, eu olhei aquilo e eu não aguentava. Eu falava assim, gente, ó, é humor negro, mas foda-se. Eu te juro, o cara parecia um Frankenstein. Fala aí, irmão, tá na semana certa. Não, é sério, cara. Na semana do Halloween. Eu olhei, eu tirei uma foto. Eu tirei uma foto pra eu perder com um amigo, não vou perder a piada, não. E já postei lá. Meu amigo Frankenstein. no Instagram, cara, da semana do Halloween, muito cara. Bom, não tinha como, cara. O cara chegou... Nossa, é verdade, hein? Quem pegou essa foto? Tudo torto, sim, meu. Eu falei, meu Deus do céu, esse é louco mesmo, cara. Esse é louco. Após, irmão. 2 dias, cara. A gente fala, a gente tinha brinca. Aberto, ó, galera, tinham abrido a cabeça do cara, não, é. Tinha aberto a cabeça do cara, arrancado um pedaço lá de dentro. Não, velho. Eu já fui imparável. Cara, eu já fui criticado muito por causa disso várias vezes. Não. O que você tá fazendo aqui? Por que você não fica em casa descansando? Você tem mas que essa é a mentalidade dos outros, cara. Mas ele não vai te entender nunca. Mas tem um parênteses. Eu falei, eu perdi muito noção de tempo. Tá aqui, tá, beleza. Mas eu não sabia quanto tempo passou. Se passou um monte, se não passou. A minha sensação, operei, é só esperar um pouquinho que eu já tô bem. Então eu posso ir. Você se sentia bem? Mas aí assim, não conseguia levantar um monte de peso. Acho que até assim, às vezes tá tentando fazer elevação com 2 quilos e não tô conseguindo fazer, tremendo. E um monte de gente ficava me olhando. O que esse cara tá fazendo? Cara pequenininho assim e fazendo assim. Porque eu não fiquei tão magro assim. Sim. E os caras ficavam me olhando. E às vezes com um ferrinho de nada eu não conseguia levantar e ficava tremendo o tempo todo pra fazer tudo. Porque às vezes as pessoas não sabiam da tua condição, né, cara? Sim. Muita gente não sabia. Não sabia pelo que você tinha passado ali. Entendeu? Só que aí é que tá. Na verdade, você começou de novo, né? Você começou de novo. Mais de uma vez. É isso que nós estamos falando. Aí o cara quer começar, já quer começar pegando um monte de peso. Agora você imagina o Pedro, na situação dele. Pô, tava acostumado a pegar pesado pra caramba.
Pesadíssimo. Entendeu? Mas não baixou a cabeça. Foi lá, Não, é esse não. Essa é a parte pegou, mais interessante. começou com a barra, foi aumentando um pouquinho de peso, um pouquinho de peso. Hoje tem vídeo dele fazendo lá, levantamento terra, como é que é? Snatches, sei lá como é que chama. o negócio do CrossFit É porque lá, eu que gosto, me mas ligo acho que eu não volto mais pra esquisitismo. isso, eu não vou conseguir. Isso é meio, Mais meio fácil. duvidoso. Às vezes você vê os moleques achando que é fodão, fica Ah, não, fazendo um você é o monte que de mais tem merreca. lá, né, irmão? Você sabe. Eu, quando começou a melhorar por um período, eu fui devagar e eu voltei com o meu supino de 200, tranquilinho ali. Graças a Deus, eu nunca lesionei tudo, não faço supino com 200, mas de jeito nenhum. Você tá maluco. Não, é força. O cara tem força. Não, É forte demais. de verdade, não é brincadeira. Gente, ó, um detalhe que não podemos esquecer. Conta aí como que foi, Pedro, a questão de você ter lesionado o ombro. Isso foi antes da segunda cirurgia. No mesmo dia que eu tive trombose, inclusive. Um no hospital, o outro daqui a pouco chegando no hospital. Tamo junto. Eu tomo muito medicamento até hoje, e não é pouco. Então... Não, e não é bomba que eu tô falando, não. Peraí, já vai chegar lá. Aí, eu teve um da cabeça, por causa de problema de esquecer, eu comecei a esquecer. E eu fiquei um dia sem tomar. E eu fui pra academia treinar, uma coisa, e depois eu passei mal. Eu tive um ataque, de novo. Sim. Eu fui parar no hospital de novo. Eu caí em cima do meu próprio ombro e abri o meu ombro. Tanto é que eu tive que operar o ombro também. Aí e também demorei muito pra começar a mexer o ombro. Daí teve uma época que eu tava treinando só com um braço só. Eu lembro, ele ia com a tipóia e ó, tome. Eu falei, mano, o cara é nervoso. Daí depois que tirou, ainda demorou pra voltar. Caralho, velho, olha só. Fala pra você, cara, ó, essa aqui não dá, é assim, ó, mente, vou falar real, cara, eu não sei se eu aguentaria, ó, que eu sou um cara bem focado, mas, cara, ele aqui é diferenciado, hein, aqui é diferenciado. Só que eu acho que é porque eu nunca pensei em nada, eu só queria ficar melhor, passar daquilo. É você, irmão. Não, e eu não, tipo assim, eu não quero voltar pra trás, eu não quero. Quando olha sempre revira. Quando parece que tá tudo ficando bom, volta a ficar ruim. Ultimamente eu tô tendo muitas dores de cabeça, tô tomando outros remédios mais fortes. Sim. E tem dia que eu não tô treinando muito, tem dia que eu nem consigo treinar, mas eu não parei, tá? Eu ainda tô Não para, tá lá. Aqui, nós entrou você lá direto. Não tem, assim, não tem. Tanto é que eles já viram algumas vezes eu ficar ruim, que eu não... Eu tentando ir embora, mas nem Não, embora eu tô sábado conseguindo. aconteceu isso. Nós conversando lá, foi sábado? Foi sexta? Sexta-feira. O Pedrão tava, mano, Sexta-feira. não conseguia Travado. nem responder. Eu Tava falei, travado. eu olhei assim, né, meu? Tipo assim, como eu não sei... E a gente que conhece, Daí pode olhar nele já sabe. aí o Sander, não, tal. Eu fiquei, falei, caralho, mano, o que aconteceu? Foi irmão? aquela hora que ele tava quieto no canto que eu falei assim, não, deixa ele quieto lá, deixa ele respirar. E depois nós, Foi, né? Foi. Agora que tava lá no guarda-volume, você tava parado lá na frente, o Alan veio falar comigo, eu falei, não, dá um tempo pra ele, não chega falei, lá o Pedro não, ali. deixa o Pedrão quieto, deixa ele respirar, Daí eu falei, Porque, os caras conhecem, né, conhece o tempo do cara. Deixa Aí ele a hora que respirar. ele chegou lá, daí, lá, pum, e o Pedro tava meu. Falei, eu fiquei assim, falei, cara, daí eu falei, é assim mesmo, entendeu? O cara tá. Eu falei, é uma briga constante. Ali eu falei, o cara é guerra mesmo. É uma guerra, irmão. É que às vezes a forma da gente ajudar, cara, é você não ficar abafando a pessoa ali, você não ficar em Deixa cima ele da no pessoa. tempo dele, né, irmão? Entendeu? Você chega ali e fala, ó, se precisar eu tô aqui, beleza? Beleza, dá um tempo pra pessoa, cara. Isso aí eu tô falando só na situação do Pedro não, cara, isso é no geral. É no geral. Entendeu? Verdade. Porque ficar a pessoa em cima ali, mas tá bem, mas Isso, não, parece não, piora, né? vem aqui, Mas parece cara, para, né? Não abafa, Eu concordo. né? Não incomoda o artista ali, né? Isso aí, Não é o que tá sufoca rolando. o artista, né? Sufoca o artista. Deixa o cara, irmão. Entendeu? Às vezes a pessoa precisa ficar um tempinho quieta, respirar, tal. É a mesma coisa que nem, vou dar um exemplo. Hoje, eu tava fazendo stiff com o halter, tava fazendo bem pesado lá, eu tenho um problema que toda vez que eu termino de fazer stiff me baixa a pressão. E cara, me dá uma birra, porque chega aquelas porra daqueles moleque. Cara, você solta o peso, Mano, e aí senta assim no banco, e fica. começa a escurecer Isso, tudo, isso. fica tudo em câmera Você lenta. já Aí a conhece, porra do né? moleque fica do lado assim, ó.
Viu? Ei! Cara, eu quero ficar quieto, eu quero que a minha visão, que a minha vista volta a focar, Sim. eu quero respirar, Sim, irmão. eu desligo meu fone de ouvido, eu fico com o fone de ouvido com ele desligado, pra ninguém vir me encher o saco, Entenda. pra Já abafar avisou todo mundo o nessa som da parada aqui. academia, entendeu? Porque é foda, cara. Aí eu imagino que seja mais ou menos a mesma situação. Você quer um tempo pra você ali, você quer um tempo Eu tô quieto. tentando ficar de boa, eu fico tentando ficar calmo e respirar, porque senão você entra em desespero e Exatamente. fica pior. Aí uma pessoa fica em cima da tua cabeça ali, meu, mas você quer ajuda, cara? Você tá precisando? Não, Pô, é você pior, quer é isso, pior, quer- eu concordo Porra, contigo. cara, dá um... Acho que até a Glaucia, desde o começo eu falo pra ela, não faz mais ficar fazendo essas expressão de força só porque tá pesado. Tenta ao máximo que você puder ficar mais calmo e controlar na tua cabeça que você consegue fazer, porque faz muita diferença de ficar o tempo todo fazendo careta. travando a musculatura, rejuvenescer, É. tá me ensinando as Tá, técnicas de poupar. rejuvenescimento. Poupar o botox. Vamos poupar o botox, que fazendo verdade. careta não dá E certo. Esquece verdade. o básico, respirar. Tem isso. Exatamente. Se esquecer cara. o básico de respirar, teu Vai dar. corpo vai tudo embora. Tem isso. Verdade. Então, precisa pensar nisso. Hoje em dia não sei o porquê que esse lado esquerdo tá ficando complicado ainda. Sim. Eu sempre eu sinto ele muito mais fraco, dá trabalho de andar quando começa a ficar ruim e começa a ficar muito inchado e até o meu olho começa a ir fechando também. E se eu tomar meu remédio, provavelmente eu não consigo mais falar, que daqui a pouco eu já tô apagado. Mas sabia que a gente percebe isso? A gente consegue olhar pra você quando o seu olho esquerdo ele tá um pouco menor, começa com um pouco menor, a gente já sabe. Agora eu dou seta pra esquerda, agora. Aí tá dando... Ó, ele tá dando Ligado sinais. direto. Eu vou apagar. Entendeu? É mais ou menos. Não, é nesses. Cara, a gente consegue. Conforme você vai convivendo com a pessoa, você Sim, vai eu pegando vi que você ali tem, eu vi os que tem trejeitos aquele ali, dia, você começa a analisar. Na sexta-feira eu entendi que falei, putz, o Sander e a Glaucia conhecem realmente o jeito do cara. Não, no começo Pra eu me quem apavorava não- mais. Pra Quando quem ele não, começava a passar mal. eu mesmo assim, eu fiquei assustado. Falei, irmão, senão vai tombar. Eu fiquei assim, ele lento, irmão, assim. Aí o Sander falava, ele dava aquela, né, calma. Eu falei, mano. Eu não sei se eu tô certo, mas eu acho que é uma das melhores formas de poder ajudar. Entendeu? Não abafa o cara, não fica em cima. Foi bem Que tranquilo. nem quantas vezes eu já vi o pessoal cercando lá, e não, que isso, que aquilo, papapá, e sabe que eu conheço, que a gente tem amizade, chegava lá em mim e falou, meu, ó, o Pedro tá ali e tal, pô, ele não tá legal. Olhava, assim, mano, dá um tempo, cara. Ah, não, aquele ali é o normal. Fica tranquilo, já ele volta. Esse é o normal Já ele dele. volta, já ele volta. Meu filho, depois de tudo que ele passou, isso aí não é nada, ele vai tirar isso de letra, filho, você relaxa. Só um momento, né? Para. Só um momento. Porque o pessoal fica abafando, fica em cima. sei lá. Várias vezes já aconteceu. Você quer que te ajude? Quer que te Você- fora? Vou seguir. Você Só- mesmo se ajudando, vou... Não, você chega e oferece ajuda. Só que você não fica em cima da pessoa. Bateu, falou, mano, respira. Falou, ó, se precisar, Tamo Não por tô- aqui. Não, eu sempre, às vezes, quando não tá ruim, não consigo falar. Só- só Isso. joga a mãozinha, né? Calma, espero fica tranquilo. Um pouco, dá um tempo só. Bacana, bacana. Por E, causa e dessa hoje, sensação. graças a Deus, você voltou bem, você tá. Sim. Começou o bem dentro humor dos limites, agora. mas eu quero. Tá. Sempre. Mas eu quero dizer assim, tá conseguindo dar os treinos, tá conseguindo. Não muito. Não, dar as aulas, né? Mas não muito. Não também? Não. O remédio atrapalha. Não fico com dor com o remédio de agora. Tem 2 semanas, né, que você conseguiu esse remédio. Mas não fico com dor, mas ele me deixa muito destruído. Uma fraqueza muito grande, os primeiros horários me dá um sono que dependendo eu já apago. Aí ainda comentei com ela que eu comecei a mudar um pouquinho os horários de mudar para poder aguentar o meu dia. Tipo, se eu tomar cedo, já perdi metade do meu dia. Aham. Você tem que se acertando. Né? Então eu tô de manhã eu aguento um pouco, eu tomo um pouco mais tarde, aí para dar o tempo do próximo já tá no finalzinho da noite, também eu já vou dormir, então Legal. vai assim. Aí durante de manhã, normalmente eu tô um pouquinho mais tranquilo, eu vou aguentando, mas às vezes do nada começa assim, do Não nada. tem jeito, aí tem que- É isso mesmo. Ninguém quer ficar sofrendo, né? Não, e eu me recordo que o ano passado,
até ele falou, né? Falou, poxa vida, eu só queria chegar no meu aniversário. Pô, deu o aniversário do ano passado, a gente deu o aniversário do ano passado, deu o aniversário desse ano. Quarentou. Quarentou, 4.0. 4.0, o motor já é um motor brutal, hein? Já é um motor, Já é um motor de agressivo, focar. hein? Já não é qualquer motor, não, hein? Eu sempre falei isso por causa da história do problema. O problema normalmente não tem muito tempo de vida se você não fazer nada. É para qualquer um, ele é muito agressivo. Caso você consiga operar e der tudo certo, você corre muito risco de ter muita sequela. Sim. Não andar, não falar metade do corpo, ficar travado, alguma coisa assim. E eu até agora eu não tive nada disso.